Então, resumindo, toda a percepção que tivemos, tanto da genealogia lá em Gênesis, da passagem por uma aproximação, né, uma tentativa com o homem, e depois novamente no Êxodo, de forma a admoestá-lo, e depois através do sacerdócio, que também não fluiu, dos juízes, e ainda com um rei, né, uma figura humana que o homem tanto quis ter algum amuleto. Aí vem a ideia do Messias. Os homens, mesmo após chegar à cidade prometida, eles se perdem em culturas, né, diferentes. E daí vem aquele que salvaria o homem dele mesmo. Vem trabalhar o pecado não lavando, ou não lavando, não cobrindo-o com o sangue de um animal, mas lavando ele na sua raiz, tratando ele na sua raiz. E ser cristão é isso, é quando você quer, tem um sentimento humano de ir lá e vingar e fazer com as suas próprias mãos, e você diz, você se pergunta, o que ele gostaria que eu fizesse? Isso é ser cristão. Parecido com Cristo, não igual, porque isso nunca vamos. É uma perseguição de um alvo que nunca vai ser atingido pelas nossas concupiscências, pelas nossas limitações. É só uma ideia que, sem ser buscada, nós nos perdemos. E daí, como Dostoiévski dizia, né, não existe errado e certo, existe padrão, um manual de um pai para que, se seguir, você vai ser bem-aventurado. Toda vez que você não seguir isso, não julguemos uns aos outros, porque todos vamos ter as nossas dificuldades, dependendo dos nossos traços de personalidade e as nossas limitações, que são enormes e cada um tem a sua, mas ao não conseguir atingir esse alvo, as consequências. Nem crime, nem castigo, apenas atos e consequências. E ele, como dizia ao perguntar para o Einstein lá, né, se ele acreditava em Deus, ele diz: eu acredito sim, mas no Deus de Spinoza. E Spinoza, ele diz de um Deus não que julga, que condena, porque ele que criou e ele sabe das imperfeições humanas, e cada ser foi criado por algum objetivo. Até mesmo o anjo de luz, que veio a não acreditar que foi criado por ele e se perdeu querendo ser maior que ele, e tanto o homem, que por um momento também se deixou levar por ele para querer ser igual a ele, todos estes foram criados por um motivo. E todos nós temos um significado e importância dentro de um sistema, de uma hierarquia. E não cabe nós uns julgar aos outros. Apenas o processo em si vai fazer com que cada um encontre, né, consigo mesmo, que esse é o reino que eu acredito, né, o verdadeiro reino dos céus. É você se conectar a esse reino dentro de você, é você conectar com você mesmo. E aí você conseguir equilibrar, não mudar a sua natureza, porque a sua natureza vai ser como a de Judas, que chegou ao suicídio no final, como a de Pedro, que negou, como os outros demais que tiveram todos os seus problemas, né? Porém, eles procuraram equilibrar-se olhando para Cristo, para que eles conseguissem se conectar a si próprio e conseguir essa paz de espírito, esse fardo leve que ele nos traz. Sempre teremos angústia, aflições, ansiedade, porque isso é uma característica humana. Mas sempre que nos recorremos a Ele, nós encontraremos esse equilíbrio e essa paz. E a cada vez que nós façamos mais e mais isso, nós encontraremos cada vez mais essa paz. E mesmo o El Satã, né, hebraico lá como encontramos na Bíblia, ele vai ser um contraposto, algo que vai vir para que nós superamos isso que veio ao nosso encontro, a princípio que nós vemos como ruim, e ao superar nos tornamos mais
maiores, né, mais fortes, e aprendemos, né, as lições, e isso faz com que nós sempre estamos, né, em movimento em prol de algo que no universo é o que? A desorganização, o caos, que vai sempre em encontro do perfeito, do que nós vimos como o alvo a ser atingido. Mas sempre é essa desorganização, é essa imperfeição que faz com que trilhamos para esse caminho. Porque se já nos encontramos numa situação onde nos consideramos perfeitos, por que esse processo? Então é um processo, né, segundo até a física quântica, é um processo de organização molecular, de organização de partícula em prol de algo que seja parecido com o perfeito. E o perfeito, só ele faz. E isso no princípio ele fez. Porém, esse desequilíbrio criado pelo próprio homem e, a princípio, pelo anjo que foi criado para ser um anjo parecido com ele de luas, veio a criar todos esses desequilíbrios e essas imperfeições. Isso fazia parte do projeto dele como um Deus alto, né, que conhecia de tudo, com autoconhecimento, com autoconsciência, com a noção do que viria e do que estaria por vir? Talvez sim, mas ele sabe de todas as coisas. A nós cabe vivermos o nosso processo da melhor forma possível, sempre procurando esse equilíbrio, não a perfeição, porque a perfeição é impossível, somente ele, mas esse equilíbrio dentro da nossa natureza imperfeita, mas que dentro de um equilíbrio nós consigamos conviver com nós mesmos, nem vou dizer com o outro, e posteriormente melhor com o outro, como irmãos, que acredito que é o maior objetivo desse desenvolvimento aqui nessa terra, ok?